Nesta história, tudo começa em um lugar onde quase ninguém presta atenção. Não é um cenário distante, nem um grande acontecimento visível. É um espaço interior, silencioso, onde muitas pessoas continuam vivendo enquanto carregam dores que não conseguem explicar. Um lugar onde a fé existe, mas parece pequena demais para ser notada. Talvez, enquanto você ouve esta história, algo dentro de você reconheça esse sentimento. A sensação de estar no meio de muitos, mas ainda assim se sentir sozinho. De continuar seguindo em frente, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem saber se alguém realmente percebe o que se passa por dentro. Se em algum momento você já se sentiu assim, fique até o fim desta história. E desde já, deixe seu like como um sinal de que você acredita que Deus fala até nos silêncios. Isso ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir que não estão invisíveis. Nesta história, a dor não começou de uma vez. Ela se estendeu no tempo. Dia após dia, ano após ano, transformando-se em um peso constante. Não era apenas uma questão física, mas emocional, espiritual e social. A dor afastava, isolava, criava barreiras invisíveis entre essa pessoa e o restante do mundo. A vergonha passou a caminhar junto, não porque a dor fosse culpa sua, mas porque, aos poucos, ela começou a definir a forma como essa pessoa se via. A sensação era de não pertencer, de não poder se aproximar, de não ser digna de atenção. O silêncio se tornou uma proteção e o isolamento uma defesa. Nesta história, a multidão aparece como pano de fundo. Pessoas indo e vindo, ocupadas com suas próprias necessidades, seus próprios pedidos, suas próprias urgências. No meio desse fluxo constante, alguém aprende a se mover sem ser notado, a existir sem chamar atenção, a sofrer sem incomodar. A fé ainda estava ali. Não forte, não confiante, não declarada em voz alta. Era uma fé cansada, discreta, quase escondida, mas ainda viva. Uma fé que sobrevivia mesmo quando tudo ao redor parecia negar qualquer possibilidade de mudança. Essa fé não se expressava em palavras bonitas nem em orações longas. Ela existia como um sussurro interno, como uma esperança que insistia em não morrer. Uma fé que não exigia explicações, apenas aguardava uma oportunidade. Nesta história, ninguém imaginava que algo estava prestes a acontecer. Para os olhos de fora, tudo parecia comum. Para quem observava à distância, era apenas mais um dia, mais uma multidão, mais um caminho percorrido. Mas, por dentro, algo começava a se mover. Uma convicção silenciosa surgia lentamente, quase imperceptível. Não era certeza, era decisão. Não era ausência de medo, era coragem suficiente para dar um passo a mais. A fé começava a deixar o lugar da espera e a se preparar para a aproximação. E é exatamente aqui que esta história ganha profundidade. Porque antes de qualquer milagre visível, antes de qualquer transformação externa, existe sempre um movimento interno, um ponto onde a dor encontra a esperança, onde o cansaço encontra a possibilidade, onde o coração ferido começa, ainda que timidamente, a acreditar que pode haver algo diferente. Essa história não começa com um toque, ela começa com uma decisão interior. E é a partir desse ponto que tudo começa a se conectar, silenciosamente, com algo muito maior do que essa pessoa poderia imaginar. Nesta história, a invisibilidade interior não permanece isolada. Com o passar do tempo, ela passa a caminhar lado a lado com algo ainda mais pesado. Uma dor que não vai embora. Não se trata de um sofrimento passageiro, daqueles que surgem e desaparecem com o tempo. É uma dor persistente, que atravessa dias iguais, semanas longas e anos silenciosos, moldando lentamente a forma como o coração aprende a viver. Quando a dor se prolonga, ela muda de natureza. No início, ainda existe expectativa de melhora.
Há tentativas, buscas, esforços repetidos. A pessoa acredita que logo tudo vai se resolver, que o alívio está próximo, que basta mais um passo. Mas à medida que o tempo passa e nada muda, essa expectativa começa a se desgastar. A esperança não desaparece de imediato, mas se torna cautelosa, quase tímida, como se tivesse medo de acreditar novamente. Nesta história, a dor começa a ocupar espaço. Ela passa a fazer parte da rotina. A pessoa acorda com ela, organiza o dia ao redor dela e adormece sabendo que provavelmente ela estará ali novamente no dia seguinte. Não há mais surpresa. Há apenas continuidade. E essa continuidade cansa mais do que qualquer crise repentina. Com o tempo, a dor deixa de ser apenas algo que se sente e passa a influenciar decisões, pensamentos e comportamentos. A pessoa começa a evitar certas expectativas para não se frustrar. Aprende a reduzir sonhos, ajusta planos, limita desejos. Não porque deixou de querer algo melhor, mas porque já se decepcionou vezes demais tentando. Nesta história, a dor prolongada ensina a sobreviver. Ensina a seguir em frente mesmo sem alívio. Ensina a funcionar mesmo ferido. Por fora, a vida continua. As responsabilidades são cumpridas. As aparências são mantidas. Mas por dentro, algo vai sendo consumido lentamente. É nesse ponto que o silêncio se aprofunda. A pessoa já não fala tanto sobre o que sente. Não porque não doa, mas porque explicar se tornou cansativo. As palavras parecem não alcançar a profundidade do sofrimento. As respostas parecem sempre insuficientes. E o coração decide se poupar, guardando a dor para si. Nesta história, a dor não chama a atenção. Ela não interrompe a rotina, não provoca comoção, não gera alarde. Ela apenas permanece, silenciosa, constante, invisível aos olhos de quem observa de fora, mas extremamente presente para quem a carrega. Com o passar do tempo, esse sofrimento prolongado começa a tocar a fé de maneira sutil. Não há uma ruptura evidente, nem uma revolta declarada. A crença continua existindo, mas já não carrega a mesma ousadia. A confiança permanece, porém sem entusiasmo. A espiritualidade se mantém, mas agora envolta em cuidado, como alguém que já se machucou e não quer se expor novamente. Nesta história, isso não é falta de fé. É desgaste, é cansaço acumulado. É o efeito de esperar por muito tempo sem ver mudança. A pessoa ainda acredita em Deus, mas começa a se perguntar, em silêncio, se essa dor é algo que simplesmente fará parte de sua vida para sempre. Quando o sofrimento se estende demais, ele começa a parecer definitivo. A ideia de melhora vai sendo substituída pela tentativa de adaptação. A pessoa passa a aprender como conviver com a dor, em vez de esperar que ela desapareça. E essa adaptação, embora necessária para continuar vivendo, cobra um preço alto. A alma vai ficando pesada, o coração mais fechado, a sensibilidade protegida, a esperança reduzida a pequenos movimentos internos, quase imperceptíveis. Ainda existe desejo de mudança, mas ele já não se expressa com a mesma força. Nesta história, a dor prolongada cria um ambiente interior específico, um espaço onde o coração está cansado, mas ainda vivo, onde a fé está frágil, mas não extinta, onde a esperança não grita, mas sussurra. E é justamente nesse ambiente que algo começa a se formar, não de forma clara nem imediata, mas como um pensamento recorrente, uma ideia discreta, um movimento interior que começa a ganhar forma aos poucos. Porque quando a dor dura tempo demais, ela não leva apenas ao cansaço, ela também leva a um limite, um ponto em que o coração, mesmo cansado, começa a buscar uma saída diferente. Não uma solução barulhenta, não uma mudança radical, mas uma possibilidade silenciosa. E é assim que, quase sem perceber, a dor que se arrasta no tempo começa a gerar algo novo.
algo que não elimina o sofrimento, mas altera a forma como ele é enfrentado. Esse algo não é força, não é coragem, não é certeza. É um movimento interno que nasce no meio do cansaço. Um movimento que começa a se formar exatamente onde a dor encontrou resistência. E é a partir desse ponto, onde o sofrimento prolongado começa a tocar algo mais profundo dentro do coração, que esta história segue naturalmente para o próximo momento. Aquele em que a dor deixa marcas ainda mais íntimas e passa a se transformar em vergonha silenciosa. Nesta história, a dor que se prolonga por tanto tempo começa a produzir algo ainda mais profundo e silencioso: a vergonha. Ela não surge de forma abrupta, nem se apresenta como um sentimento claro. Ela se infiltra devagar, moldando pensamentos, ajustando comportamentos e alterando a maneira como o coração se percebe diante de Deus e das pessoas. Quando o sofrimento permanece por tempo demais, a pessoa começa a se perguntar, em silêncio, se o problema está nela. A dor deixa de ser apenas algo que acontece e passa a parecer algo que define. Aos poucos, surge a sensação de inadequação, como se aquela condição revelasse uma falha pessoal, uma fraqueza que precisa ser escondida. Nesta história, a vergonha não nasce apenas do olhar dos outros, mas do olhar que o próprio coração passa a lançar sobre si mesmo. A pessoa começa a se comparar, observa quem vive sem aquela dor, nota quem avança, quem celebra, quem parece prosperar. E, sem perceber, passa a se diminuir internamente, acreditando que sua luta a coloca em um lugar inferior. A vergonha tem o poder de calar. Ela reduz palavras, encurta explicações, evita pedidos. Onde antes ainda havia tentativas de falar, agora existe silêncio. Não porque não haja o que dizer, mas porque a exposição parece arriscada demais. O coração aprende que se mostrar pode gerar rejeição, julgamento ou indiferença. Nesta história, a vergonha cria uma distância. A pessoa continua presente, mas já não se envolve da mesma forma. Ela participa, mas com reservas. Se aproxima, mas mantém uma barreira invisível. Há sempre um cuidado para não chamar atenção, para não incomodar, para não ser percebida em sua fragilidade. Com o tempo, essa vergonha também alcança a espiritualidade. O coração ainda acredita em Deus, mas passa a se aproximar com cautela. A fé não desaparece, mas se torna tímida. Já não há ousadia para pedir. Já não há liberdade para se expor. A pessoa começa a acreditar que precisa estar melhor, mais forte ou mais digna antes de se aproximar novamente. Nesta história, a vergonha distorce a percepção do amor. Ela faz o coração acreditar que precisa merecer cuidado, que precisa resolver primeiro, que precisa melhorar para então ser acolhido. E assim, a pessoa se afasta justamente no momento em que mais precisaria se aproximar. Mesmo assim, a fé não se apaga. Ela apenas muda de forma. Já não se expressa em palavras longas ou pedidos claros. Ela passa a existir em pensamentos breves, quase escondidos, em desejos silenciosos, em movimentos internos que ninguém vê. A vergonha não elimina a esperança. Ela a empurra para o fundo do coração, onde fica protegida, quase invisível. A pessoa não deixa de desejar alívio, apenas aprende a desejar em silêncio, sem criar expectativa externa. Nesta história, esse silêncio não significa desistência, significa adaptação. Significa alguém que continua acreditando, mas de forma contida. Alguém que ainda espera, mas com medo de se frustrar novamente. Alguém que mantém a fé viva, mesmo que pequena, mesmo que frágil. E é justamente essa fé silenciosa que começa a ganhar importância. Porque enquanto a vergonha tenta paralisar, a fé encontra caminhos discretos. Ela não exige exposição, não pede reconhecimento, não busca atenção. Ela apenas procura uma oportunidade.
Nesta história, a vergonha não consegue destruir aquilo que ainda pulsa no coração. Ela apenas o cobre. E por mais que esteja escondido, esse impulso interior continua existindo, esperando o momento certo para se mover. É nesse ponto que algo começa a mudar de forma quase imperceptível. A vergonha ainda está presente, a dor ainda existe, o cansaço ainda pesa. Mas, por baixo de tudo isso, surge um movimento interno diferente. Um movimento que não se anuncia, mas se prepara. A fé começa a agir de maneira silenciosa, não em palavras, mas em intenção. Não em declarações, mas em decisão interior. Algo começa a se alinhar dentro do coração, como se, apesar de tudo, ainda houvesse uma possibilidade. E é exatamente desse lugar, onde a vergonha ainda cala, mas a fé começa a se mover, que esta história avança naturalmente para o próximo momento. Um momento em que essa fé silenciosa deixa de ser apenas interior e começa, ainda que de forma discreta, a buscar um caminho. Nesta história, mesmo depois de tanto tempo de dor, cansaço e vergonha, algo permanece vivo. Não é algo visível, nem forte, nem confiante. É uma fé silenciosa, discreta, quase escondida, mas que se recusa a desaparecer. Ela não se manifesta em palavras ousadas, nem em atitudes chamativas. Ela simplesmente existe, sustentando o coração quando tudo parece frágil demais. Essa fé não nasceu da força, mas da necessidade. Não surgiu de uma certeza clara, mas de um desejo profundo por alívio. É uma fé que já sofreu decepções, que já esperou demais, que já se protegeu para não se frustrar novamente. Ainda assim, ela continua ali, resistindo em silêncio. Nesta história, essa fé não busca atenção. Ela não quer ser notada pela multidão. Ela não quer explicações longas, nem reconhecimento. Tudo o que ela deseja é uma oportunidade, um momento, um espaço onde possa existir sem ser julgada. A fé silenciosa aprende a observar. Ela percebe movimentos, identifica possibilidades, aguarda brechas. Enquanto a vergonha tenta manter o coração distante, essa fé começa a se mover por dentro, analisando caminhos que não exigem exposição. Ela não procura o centro, mas as margens. Não busca o destaque, mas a proximidade. Com o tempo, essa fé começa a tomar forma de decisão interior. Não uma decisão grandiosa, mas firme. Uma resolução que não se anuncia em palavras, mas se consolida no íntimo. A pessoa ainda carrega medo, ainda carrega vergonha, ainda carrega cansaço, mas junto com tudo isso, passa a carregar também um propósito silencioso. Nesta história, a fé entende que não precisa de permissão para existir. Ela não precisa estar perfeita para agir. Ela não precisa se explicar para se mover. Ela apenas precisa encontrar uma forma de se aproximar. E assim, pouco a pouco, a fé silenciosa começa a se transformar em movimento. Não um movimento brusco, mas contínuo. Cada passo é calculado. Cada avanço é feito com cuidado. Não há segurança plena, apenas convicção suficiente para não desistir. A pessoa não busca ser vista, pelo contrário, deseja passar despercebida. A fé encontra força justamente na discrição. Enquanto a multidão se agita, enquanto muitos chamam a atenção, essa fé escolhe o silêncio como caminho. Não porque seja fraca, mas porque aprendeu que ali está sua chance. Nesta história, a fé não exige que tudo esteja resolvido antes de agir. Ela não espera que a dor desapareça, que a vergonha se dissipe ou que o medo se vá. Ela se move apesar de tudo isso. E esse movimento, ainda que pequeno, começa a mudar o curso da história. A fé silenciosa não pede garantias. Ela se sustenta em uma convicção simples, quase imperceptível, mas profundamente poderosa. Uma convicção que não se expressa em discursos, mas em intenção. Uma convicção que não precisa ser explicada para ser real.
Enquanto a vergonha dizia para recuar, a fé começa a dizer para avançar. Não de forma audível, não de forma clara, mas suficiente para gerar ação. A pessoa começa a se posicionar de maneira diferente. Começa a enxergar possibilidades onde antes só havia limites. Nesta história, esse movimento interior não acontece de uma vez. Ele se constrói passo a passo, pensamento por pensamento, decisão por decisão. A fé cresce não em intensidade visível, mas em firmeza interna. E quanto mais essa fé se move, mais claro se torna que algo está prestes a acontecer. Não algo anunciado, não algo espetacular, mas algo profundo. Algo que não dependerá de palavras, mas de um gesto. Não dependerá de explicações, mas de um simples ato. A fé silenciosa entende que não precisa interromper a multidão. Não precisa chamar atenção. Não precisa ser reconhecida. Tudo o que ela busca é um ponto de contato. Um momento breve, quase invisível, mas suficiente para mudar tudo. E assim, nesse fluxo contínuo entre medo e esperança, entre vergonha e decisão, que esta história se aproxima do seu momento mais delicado. Um momento onde a fé deixa de ser apenas interior e se expressa de forma concreta, ainda que ninguém perceba. É a partir desse movimento silencioso, cuidadosamente construído, que esta história avança para o próximo e último bloco, onde o que parecia invisível se torna decisivo. Nesta história, o movimento que começou silencioso agora encontra seu ponto mais decisivo. Nada mudou externamente. A multidão continua em movimento. O ambiente permanece o mesmo. As circunstâncias não se alteraram de forma visível. Ainda assim, algo fundamental já aconteceu por dentro. A fé, antes contida, agora está pronta para se expressar. Esse movimento não nasce da ausência do medo, mas da escolha de avançar apesar dele. A vergonha ainda acompanha cada passo. O cansaço ainda pesa. A dor ainda existe. No entanto, nenhum desses elementos é mais forte do que a decisão interior que se formou ao longo do caminho. A fé silenciosa encontrou um propósito claro: aproximar-se. Nesta história, esse avanço não acontece com alarde. Não há palavras, não há explicações, não há pedidos públicos. O gesto é simples, quase imperceptível aos olhos de quem observa de fora. Enquanto muitos seguem ocupados com suas próprias urgências, esse coração ferido se move com cuidado, buscando apenas um ponto de contato. A fé entende que não precisa dominar o espaço. Ela só precisa tocar o lugar certo. E é nesse momento que algo extraordinário acontece no meio do ordinário. Um gesto pequeno, feito com sinceridade profunda, se torna suficiente. Não por causa da força de quem o realiza, mas por causa de quem é alcançado. A fé silenciosa encontra resposta não porque gritou mais alto, mas porque foi verdadeira. Nesta história, o que muda tudo não é a multidão ao redor, mas a atenção que se volta para o invisível. Aquilo que ninguém percebeu se torna central. Aquilo que passou despercebido agora é reconhecido. O que foi feito em silêncio recebe resposta. O movimento interior gera um encontro, não um encontro de palavras, mas de intenções. A fé que se arrastou até ali encontra o cuidado que sempre esteve presente. A dor que durou anos encontra alívio. A vergonha que calava o coração começa a perder sua força. O que antes era invisível agora é visto. O que antes era silencioso agora é reconhecido. O que antes parecia pequeno demais agora se revela precioso. Nesta história, não é apenas o sofrimento que é interrompido, mas a narrativa interna do coração. A pessoa deixa de se ver apenas como alguém ferido e passa a se perceber como alguém alcançado. A identidade muda. A forma de existir muda. O peso que acompanhava cada passo começa a ser removido. O gesto foi simples, mas o impacto é profundo. Não há necessidade de explicações longas.
O coração sabe que algo foi transformado. A fé, antes tímida, agora encontra descanso. A vergonha já não define, a dor já não governa, o silêncio já não pesa da mesma forma. Nesta história, o mais poderoso não é apenas a restauração, mas a forma como ela acontece. Jesus não ignora o invisível. Ele não se move apenas por clamores altos. Ele reconhece o toque que nasce da fé, mesmo quando tudo ao redor parece distraído demais para perceber. O encontro não apenas cura, mas restaura dignidade. Aquilo que estava escondido é acolhido. Aquilo que foi rejeitado é valorizado. A fé silenciosa recebe confirmação. O coração cansado encontra paz. E assim, sem alarde, sem espetáculo, sem exposição desnecessária, tudo muda. Nesta história, fica claro que Jesus sempre percebe aquilo que vem do coração. Ele para por quem ninguém vê. Ele responde ao gesto que nasce da fé verdadeira. Ele transforma a dor que se arrastou por anos em um novo começo. O que parecia apenas um movimento interior se revela decisivo. O que começou como invisibilidade termina em reconhecimento. O que nasceu no silêncio encontra resposta. E é assim que esta história se encerra. Não com barulho, mas com significado. Não com pressa, mas com profundidade. Não com a multidão no centro, mas com uma única pessoa sendo vista, alcançada e restaurada. Se essa história falou com você, se em algum momento você se identificou com essa fé silenciosa, deixe seu like agora para que mais pessoas sejam alcançadas. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a fé e nos comentários escreva Amém, como uma declaração de que você crê que Jesus ainda para tudo por uma única pessoa, inclusive por você.